Canal Futura encomendou para nossa produtora Base 1 Filmes que criasse um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando aquelas notícias que viralizam na internet, que viram discussões gigantes nas redes sociais, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. Papo de hoje aqui na redação da produtora já pegando fogo, o tema é privacidade na internet. Vamos conferir como é que tá por aqui. Claro, se você manda um nude pra alguém. Informações quando você visualiza conteúdo ou interage com nossos serviços. Twitter. Coletamos o conteúdo, comunicações e outras informações quando usa nossos produtos. Facebook. Quando você usa nossos serviços, está confiando a nós suas informações. Google. Não é pouca coisa não. Fala a verdade, alguma vez na vida você leu os termos de uso de algum aplicativo? Para você ter uma ideia, os termos de privacidade do Facebook têm 9.110 palavras e Twitter só 2.244 palavras. Precisa quase que de um diploma em direito para ler o negócio todo. Mas será que a gente tem mesmo essa habilidade ou possibilidade de controlar a nossa exposição na internet? No mundo de hoje é quase que essencial, é até necessário, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente está presente nas redes sociais. E em nome dessa facilidade do mundo contemporâneo, a gente acaba entregando de mão beijada e de graça não só nossos patrimônios, como os nossos pensamentos para algumas empresas. 90% dos jovens brasileiros diz que se preocupa com a privacidade na internet. A gente está acima da média mundial. Mas, ao mesmo tempo, 70% dos brasileiros têm um smartphone. Tem Twitter, Instagram, Facebook, pelo menos no mínimo uma conta no Gmail. Isso faz com que as empresas dominem os nossos dados pessoais. Aí você pergunta, mas como? Para que essas empresas querem nossos dados? Para ganhar dinheiro, né, filho? Elas vendem essas informações. Pois é, você agora já deve estar pensando, mas eu não concordo com isso, eu não admito isso, eu não assinei para isso. Ah, já concordou sim. A partir do momento que a gente se inscreve para usar esses serviços e dá aquele cliquezinho maroto no botão de aceitar, a gente está concordando com tudo isso. E aproveitando que a maioria das pessoas nem lê uma linha sequer desses contratos, essas empresas, essas redes sociais começaram a abusar. O Facebook, por exemplo, é acusado de utilizar até as nossas conversas pessoais para vender anúncios que nos manipulam. Pior, essas informações foram roubadas e usadas com objetivos políticos nas eleições americanas. O caso notório da Cambridge Analytica, um caso que mostrou que nossos dados já estão completamente fora de controle. Outro exemplo, sabe quando você está conversando com um amigo e vocês falam que querem pedir uma pizza e tal, e aí de repente olha pro celular e começa a aparecer um monte de anúncio de pizzaria? Pois é, o seu celular tá te escutando. Não é teoria da conspiração, não. As redes sociais, junto com o seu smartphone, têm a capacidade de fazer isso. Eles dizem que não fazem, mas com tantas revelações desse tipo acontecendo, a União Europeia aprovou no fim de maio o GDPR, a Regulação Geral de Proteção de Dados. Essa nova regulamentação traz várias medidas que de fato protegem mais os usuários e os dados que a gente tem nas redes sociais. E ele fez com que todos os sites, aplicativos e redes sociais tivessem que se adaptar a essas novas regras, o que gerou uma enxurrada de e-mails para os usuários, com dezenas de novos termos e uso de privacidade. Mas, de novo, será que alguém leu? Ignorar os termos de uso e sair clicando em aceitar é que nem você assinar um contrato sem ler a letra miúda. Ou melhor, é que nem você assinar um contrato sem nem ler o tal do contrato. Diz aí, será que você não faz isso? Será que você não está fazendo isso agora? Vamos ver se essa galera tá vendo o mesmo termo de segurança. Damn. Yeah. Tem uma coisa que eu não faço é ler termos e condições. Não tenho saco nenhum. Sempre tento confiar ao máximo. Às vezes muito por alto assim, mas quase nunca. Olha, eu leio sim os termos de contrato. Normalmente as 3, 4 primeiras linhas, aí fica chato e eu não leio o resto. Claro que como advogado não. Eu nunca li um termo de segurança, um termo de contrato que eu assino na internet. Pra mim já é automático. Eu vou lá e aceito. Você acha que eu vou ler aquele texto enorme? Depende muito do site. Se eu já confio bastante, é um site de um órgão de imprensa que eu conheço faz tempo, aí eu acabo não lendo. Eu nunca li nada desse site aí, nunca li esse negócio de segurança do site, não.
Esse é o Brasil que eu quero. A gente está indo agora no Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS do Rio de Janeiro, conversar com o Eduardo Magrani. Ele é o diretor, o coordenador jurídico do Instituto. Ele vai explicar como é que funciona juridicamente os direitos à privacidade nas redes sociais e na internet como um todo. A sua privacidade. A gente tem um problema com excesso de informação hoje. A gente tem dificuldade de encontrar as notícias que a gente quer ler, as notícias que realmente nos interessam. Então a rede social tem um modelo de filtragem de algoritmos em que o algoritmo seleciona o que te interessa mais. Só que para fazer isso, os algoritmos precisam trabalhar em cima dos seus dados pessoais, muitas vezes, para saber quem exatamente é você e quais são os seus gostos. E é nesse formato, basicamente, que elas funcionam, mas precisa de uma autorização para fazer essa coleta e tratamento dos dados pessoais. A maior parte das pessoas não tem esse cuidado de ler os termos de uso para entender o que de fato está sendo contratado, que dados que vão ser armazenados, coletados, vão ser até eventualmente transferidos, comercializados com outras empresas. Tudo isso deveria estar nos termos de uso. O problema é que muita gente simplesmente não lê. Mesmo nesses dados que a pessoa aceita ou concorda, existe alguma extrapolação por parte das redes sociais? Sem dúvida. Em muitos contratos a gente pode ter abusividades. Por exemplo, quando um provedor de aplicações pede para ter acesso a dados pessoais que não tem nada a ver com o produto ou com o serviço que está sendo ofertado. Simplesmente quer coletar aquele dado para transferir, vender para outras empresas. Isso poderia ser considerado uma abusividade. Mas a gente ainda não tem no Brasil uma lei geral de proteção da privacidade. A gente tem o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, mas esse projeto de lei que está tramitando agora vai trazer respostas mais claras sobre onde estão esses abusos especificamente nos termos de uso, por exemplo. É verdade que os computadores, o celular todo, eles coletam hoje em dia dados para também vender a informação, mesmo quando o celular está desligado? Tecnologia para gravar tudo que a gente fala já existe. É por isso que quando eu falo e aí Siri ou Hello Google, o celular ativa. Então ele tem que estar escutando o que eu digo a todo momento. Ele simplesmente só é ativado quando eu falo uma palavra-chave. Aí vai depender de cada empresa a forma como vai tratar aquelas informações, se vai fazer isso de uma forma mais ou menos abusiva. E para continuar nesse assunto, a gente vai conversar com o Emílio, que é chefe de segurança na PSafe. A PSafe é uma empresa de segurança da internet que desenvolve aplicativos para proteger o usuário comum de roubos de dados, hackers na internet, golpes e etc. Já me sinto mais segura. Tem uma atitude do Emílio pra gente entender o que nós, usuários comuns, estamos fazendo de errado para cair em tanto golpe na internet. E aí, uma vez que você tem esse aplicativo no seu celular, ele vai ler tudo que você está fazendo. Não tudo. Você navegou um link que parece ser suspeito. Então esse link bate no sistema que a gente chama de anti-phishing, que é uma inteligência de análise de página falsa. Esse sistema vai confirmar se é malicioso ou não. Nosso aplicativo vai alertar para o usuário falando, ó, esse link aí é malicioso. Vou te dar um exemplo sobre um aqui. Entendi. Nesse caso aqui é um golpe que promete um cupom de desconto no Google Play. E aí ele vai induzir o usuário a compartilhar com 10 pessoas para que ele possa ter aquele cupom de desconto. Só que depois que o usuário compartilha com 10 pessoas, ele acaba baixando o malware para o celular. Como esse cupom está ativo, ainda que a gente já notificou. Então aqui, por exemplo, a gente alertou o usuário em janeiro 1,5 milhão de vezes, em fevereiro teve uma queda, provavelmente a galera do carnaval, né? Já em março voltou a subir de novo. Já em maio e agora em junho a gente está com números muito maiores devido à proximidade das eleições. Se for obrigado a compartilhar para depois receber algo, uma suposta vantagem, já é um indício que é um golpe. Quando eu olho esse golpe, por exemplo, como é que eu vou saber se realmente existe esse cupom de desconto ou se não existe? Então eu teria que ir no Google Play, contactar o Google, mandar e-mail, aguardar a resposta. É muito trabalho para pouco tempo. Então o ideal é que a gente tenha uma ferramenta de segurança que analise isso aqui e já me fale se aquilo é malicioso ou não. Mas de uma certa forma, esse aplicativo que você coloca no celular para te avisar, ele também não está monitorando o que você está fazendo e vendo seus dados? Então, não, porque ele não sabe quem é você.
Eu sei que uma pessoa recebeu uma página falsa que ela foi protegida, mas eu não sei quem é essa pessoa. Mas, por exemplo, aqui eu tenho monitoramento em tempo real dos nossos usuários. Então a gente sabe que, em primeiro lugar, dos golpes, vem golpe do WhatsApp, atualmente. Em segundo, vem propaganda fraudulenta, que é um tipo de propaganda que fala assim para o usuário: seu celular, sua bateria está infectada com vírus, seu chip está infectado com vírus. Então são propagandas que falam coisas que não podem ser real. E, na dúvida, não compartilhe, não dá seus dados pessoais, porque o hacker de posse seus dados pessoais é muito difícil de reverter esse quadro. Ele vai usar seu CPF, vai usar seu endereço, vai pedir empréstimos. O Facebook não quis falar, mas o Eduardo Magrani explicou muito bem o que eles podem e o que eles não podem fazer com os nossos dados, a nossa privacidade, as nossas informações e principalmente quais são os nossos direitos. E depois de entender como é que funciona uma empresa de segurança na internet, a gente percebe que a gente precisa estar super atento a tudo que a gente recebe, curte, compartilha, lê, e isso para não cair em coisa pior do que fake news, né?